Olá pessoal, hoje vamos reagir a um vídeo do Peter, do Nerd. O título do vídeo é A Guerra no Irã é uma catástrofe, Estados Unidos e Israel humilhados. E por que diante de tanto vídeo que eu poderia reagir, por que esse vídeo do Nerd? Bem, o Nerd ele é um cara assim, muito fã da cultura americana. Então existe uma tendência a esse cara ser mais pró-ELA, né? Pró-Estados Unidos. Uh, Nunca vi ele falando isso, mas por conta do conteúdo, das viagens dele para a América do Norte, a gente já vê uma tendência se formando. Então, esse título chamou muita atenção para mim. Então, fiquei interessado. E agora eu vou poder trazer esse conteúdo de uma forma que, tipo assim, mano, eu quero escutar o que esse cara tem a dizer, porque esse cara é o senso comum, é a mídia tradicional. Se chegou nesse cara esse tipo de vídeo, pelo menos o que o título está dizendo, é porque não tem mais como os Estados Unidos esconder, né? O Trump ele tá gagá dizendo que o Irã pediu cessar-fogo. Sim, esse cara tá louco, né? Mas vamos ver aqui o que esse cara tem a dizer a respeito dessa questão. O caça mais avançado da história dos Estados Unidos, o F-35, que eles diziam ser impossíveis de detectar por qualquer radar do planeta, foi atingido pelo Irã, cara. O avião de... Começo do vídeo, ele já mostra um fato assim que o pessoal não se ligou. O F-35, ele é um avião espião. Não era para ser detectado. Só esqueceram de avisar pro lado de lá, né? Pro Irã, que esse avião não poderia ser detectado. O Irã derrubar um F-35 americano é uma baita de uma vitória. Lembra, o Irã tá lutando uma guerra assimétrica. Barulho, né? Guerra assimétrica não é guerra corpo a corpo, frente a frente. O Irã contra Israel, contra Estados Unidos, não tem chance. Então eles lutam uma guerra assimétrica. Estreito de Hormuz, Bab el-Mandeb, situações como derrubar um avião espião, né? São pequenas vitórias, ou grandes vitórias também, né? Pode ser lido assim. Então, não tem o mesmo peso quando os Estados Unidos derrubam um avião, por melhor que seja do Irã, para o Irã derrubar um americano. É totalmente diferente. Vigilância que controla toda a guerra aérea, o E-3 AWACS, que custa mais de 300 milhões de dólares, foi completamente destruído no chão. O porta-aviões mais caro que já existiu, o USS Gerald Ford, que custou 13 bilhões de dólares para construir, está fora de combate por causa de um incêndio na lavanderia. Do incêndio na lavanderia. Um incêndio, vai vendo. O maior porta-aviões ficou de lado por conta do incêndio. É óbvio que foi o Irã que deixou ele não utilizável. Mas os caras não vão revelar uma baixa dessa. Mas óbvio que foi um míssil iraniano. Um incêndio, cara. Daqui a pouco o pessoal vai dizer que esse F-35 também foi um incêndio. Na lavanderia, meu amigo. Isso que tá ouvindo. E o Trump já declarou vitória mais 15 vezes. Rejeitou ajuda do Reino Unido. E logo depois pediu ajuda pra China. Pra China. Vocês estão ouvindo tudo certo aqui, eu não tô inventando nada. O que tá acontecendo nessa guerra, cara, é uma lição que vai mudar a forma. Cara, assim, é maravilhoso. É maravilhoso. Uma pequena, digamos que piada, né? Um tema que é meio complicado de fazer piada, mas é meio que uma pequena piada. O Trump, ele é como o Napoleão. O Napoleão tentou conquistar praticamente o mundo e depois foi para uma ilha. O Trump é o contrário, ele primeiro foi para a ilha, depois tentou conquistar o mundo. Fica a reflexão aí. Como o mundo inteiro enxerga conflitos militares. Eu vou te explicar por quê. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Bom, os Estados Unidos e Israel lançaram um ataque surpresa contra o Irã no dia 28 de fevereiro de 2026. Mataram o líder supremo Ali Khamenei, destruíram bases militares, instalações nucleares, centros de comando. O Pentágono disse que o ataque foi o dobro de poder de fogo da campanha Choque e Pavor, que começou a invasão do Iraque em 2003. E assim, cara, a promessa era de uma guerra rápida de poucos dias, com vitórias esmagadoras. Já ouviu isso, né? E o Irã tá usando míssil de 2013 e 2014 ainda. Os caras se prepararam há 20 anos para uma invasão que eles sabiam o que ia acontecer. Hoje eu reagi aqui nesse canal a um vídeo, que é um vídeo sobre eu me esqueci qual é o nome da operação, mas é alguma coisa, acho que é a Operação Anglo-Saxônica. Faz um tempo já que eu fiz esse react. E fala que existia um plano, né, dessa guerra, e um cara ficou sabendo e o cara explanou. Era um plano
Ele fazia parte da pré-terceira guerra. E tá tudo se cumprindo, cara. Foi aquela questão da doença no mundo todo, você já sabe qual é, que eu tô meio que privo de você de falar isso. Teve também outro que eu não lembro agora qual foi, e a questão dessa guerra especificamente. Então assim, cara, tá tudo se cumprindo, velho. Tá tudo se cumprindo. Então assim, não é bem conspiração. Depois que você escuta falar sobre a ilha, aquele cara lá, né, que foi supostamente desvivido, é que agora tem um cara em Palm Beach, né, o cara chamado Pete, Palm Beach Pete, na mesma casa que ele, com o mesmo avião, com rosto parecido, e é tudo muito suspeito. Até agora fica só na conspiração. Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, o Pete Hegseth, Aí você vai me dizer que tudo não é arquitetado, que não é planejado. Não é planejado uma ova, né, cara? que é secretário de defesa dos Estados Unidos, e o Jared Kushner. Fala, time. Olha só, eu tenho uma... Aqui tem esses comerciais aqui que obviamente eu não vou pagar pra tirar eles, né? Vamos já pra essa linha apresentada. Genro do Trump venderam pro Trump uma guerra fácil. Pode começar, nós ganhar facilmente. Então assim, a narrativa era de que a guerra iria acabar na primeira hora. Inclusive o próprio Trump disse isso. Aqui estamos nós um mês depois e a guerra não acabou. Muito pelo contrário, está longe de acabar. Por que será? Aquele poderio militar colossal dos Estados Unidos. Pô, não atropelou o Irã? O que aconteceu? O que houve, hein? Não era para atropelar? Se lembra disso? Se lembra o que aconteceu lá na Rússia? 3 horas de guerra. E aí? Cara, acontece que a guerra moderna tá... Só que diferente dos Estados Unidos, que falou que ia fazer rápido, não existe nenhuma publicação em nenhuma fonte oficial russa que dizia que ia ser 2, 3 dias, que ia ser uma semana. Não existe. Não existe. Primeiro, pelo que o Putin não queria destruir a Rússia. O Putin queria... Desculpa, a Ucrânia. O Putin queria a anexação da Ucrânia, ou de pelo menos territórios estratégicos em sua divisa, né? Ou a Ucrânia todo, territórios estratégicos. Eu acho que existiam esses dois planos. E o que viesse era bom para ele. Ele ainda não conseguiu, mas ele está lucrando com petróleo em época de guerra. Ele está vendendo. Então, assim, por mais que tenha perdido muitos soldados, não era ele, né? Obviamente. Então a gente também tem que entender qual a meta pessoal dele. E a OTAN vacilou, né? Foi querer apoiar a Ucrânia nisso. E não tá indo muito bem, cara. Não tá indo muito bem, sendo bem sincero. Ainda existe um front que resiste lá dentro da Ucrânia, né? Os caras morrem muito rápido, porque é muito perigoso. Mas ainda existe um front que resiste lá. Como eu sei disso? Eu conheço um cara que tá lá. Só isso que eu posso dizer. Então, assim, existe um front forte na Ucrânia que tá sempre indo gente de fora pra lá. Então isso ainda vai se estender. Mas financeiramente está sendo bom para a Rússia. O PIB subiu, embora ninguém coma PIB, o PIB subiu, né? Na Rússia. Então vale salientar isso. Agora o Trump não. O Trump ele achou que ia ser igual na Venezuela. Ele deixou claro isso com suas movimentações. Foi uma movimentação não verbal, mas coisa que a Rússia não fez. E os Estados Unidos estão fazendo e vem fazendo há muito tempo porque se confiaram demais. Acharam que sempre ia ser um Iraque, sempre ia ser uma Venezuela, que depois a gente ia para Cuba, que vai ser como futuramente pode ser uma Cuba, né? Então, eu acho que ele se iludiu e meteu os pés entre as mãos. Tem vídeo dele já dele se cagando, o pessoal fazendo careta assim que tá fedendo, aí ele saindo de cabeça baixa. Ele achou que ia ser fácil, cara. Ele achou. Porque a história dos Estados Unidos é isso: é pegar país que tá prejudicado, já tá sancionado, Venezuela sancionada, Cuba sancionado, Irã sancionado. Você mata o povo de fome, inventa uma fake news que 30 mil pessoas foram desvividas. Eu estava pesquisando hoje em Farsi, que é a língua oficial do Irã. Foi acho que uns 3 mil, sem contar que e não eram fontes estatais, tá? Eram outras fontes também. Tem estatais, mas tem outras. As estatais de 5 mil, outras fontes dizem menos, 3 mil. E sem contar que tinha muito cara fazendo o que eu já falei naquele vídeo, que eu mostro aquela iraniana falando, né? Tem que ter cuidado com as palavras por conta do YouTube. Mas o pessoal disse alguma coisa. O pessoal falou alguma coisa sobre aquelas crianças que estavam morrendo no Irã. Os ataques desses pseudo-manifestantes. Aí, estão pegando pena de morte.
Eu não sou coveiro, tem que falar igual o Bolsonaro, eu não sou coveiro, porque eles foram atrás, né? Derrubando alguns mitos. E, cara, da mesma forma que a Ucrânia resistiu contra a Rússia, sendo que, teoricamente, a Rússia estava ali, né, no top 2, top 3 de maiores potências bélicas do mundo, o Irã também está resistindo. Na verdade, a Rússia é a maior, né? Acho que se a Rússia perder, é top 2, top 3, né? Mas eu acho assim que atualmente ela é a maior do mundo, por conta dos mísseis nucleares. Aí você pode querer dividir entre táticos, estratégicos, enfim. Mas maior é a Rússia. Os Estados Unidos vem depois e depois a China, né? Nos Estados Unidos, que é teoricamente a força bélica top 1 do planeta, os Estados Unidos tem que vestir a sandalinha da humildade, né? Agora achar também que toda guerra, toda guerrilha, toda situação é só jogar homens lá dentro do campo é inocência. Até porque a gente sabe que hoje em dia, por conta dos drones, né? Não é mais a mesma coisa de 20 anos atrás. Cara, pouco diz o míssil balístico iraniano. A questão hacker mesmo, né? Atingiu a Prince Sultan Air Base, na Arábia Saudita. Essa base é um dos principais centros de operação aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Edge destruiu um E-3G Sentry AWACS, que é um avião que custa mais de R$1 bilhão. E esse avião, galera, é o olho da guerra aérea. É ele que detecta mísseis, drones, coordena toda a operação. As fotos que vazaram mostram a fuselagem partida ao meio. Sabe, o domo do radar arrancado pela explosão. Os Estados Unidos só tem 16 desses aviões no mundo inteiro. 16 aviões, o Irã conseguiu derrubar um. Aí tu me fala se isso não é... tá ganhando a guerra assimétrica. Se isso não for, cara, eu não sei o que é. Ah, mas eles mataram o Ayatollah. Eu falo novamente. A ideologia do martírio. A ideologia que a causa é maior do que a pessoa. Mudou alguma coisa? Com o Mojitaba que entrou? Não mudou nada, só fortaleceu. É o povo na rua apoiando, eu tava vendo até hoje no Instagram. Homens e mulheres na chuva, apoiando lá, se manifestando. Mas é o que, cara? O pessoal pensa que o pessoal lá odeia o líder de fato. Posição tem como em qualquer lugar. Tava até vendo um vídeo de um cara apontando o dedo assim na cara do presidente. Tu não pode apontar o cara na cara do Lula, do Alexandre de Moraes. Não pode fazer isso no Brasil, não. Mas lá o cara fez. O cara não foi preso. Saiu alguma notícia? Você acha que não sairia a notícia se ele tivesse sido preso? Aí você entenda como quiser. Mesmo assim, menos da metade está em condição de operar. Não tem como repor esse avião antes de 2030. É muita tecnologia. No mesmo ataque, vários KC-135, que são os aviões de reabastecimento em voo, também foram destruídos. Sem esses aviões, os caças não conseguem operar em missões de longo alcance, não tem como abastecer no ar. E não foi o primeiro ataque. 2 semanas antes, outro ataque já tinha danificado 5 KC-135. Tem especialistas dizendo que o Irã está recebendo inteligência de satélites da Rússia e possivelmente da China. O Irã está recebendo ajuda da Rússia, da China e da Coreia do Norte. São os países que estão ajudando o Irã. Sabendo exatamente onde cada aeronave está estacionada. De toda forma, cara, assim, ter aeronaves importantes estacionadas a céu aberto aí no alcance dos mísseis iranianos, acho que não foi lá muito inteligente, né? Vamos deixar aqui, pelo menos bota embaixo de um balcão, embaixo de uma árvore, né? Agora, a derrubada de mito mais emblemática dessa... Debaixo das palmeiras, né? Eu me lembro muito de Cuba, né? Eu tinha um grupo no WhatsApp que tinha as regras. Uma das regras é não deixar os aviões debaixo das palmeiras. Quem pegou essa, pegou. Isso aqui foi o Irã ter abatido um F-35. No dia 19 de março, um F-35A americano fez um pouso de emergência depois de ele ter sido atingido por fogo aéreo. Daí é igual o fantasma de Kiev. Iraniano. O IRGC publicou um vídeo mostrando o momento do ataque. Tipo, o F-35 é considerado um dos caças mais avançados do mundo, top 2. Custa mais de 100 milhões de dólares. E a grande promessa é que ele é praticamente invisível, indetectável. Não, ninguém vai conseguir ver nosso avião. Imbrochável. Impossível. E o Irã provou que desenvolveu sistemas de defesa aérea que usam sensores infravermelhos passivos, ao invés de radares tradicionais. A gente fica falando assim, pô, os Estados Unidos devem ter arma que os inimigos não sabem. Mas os inimigos também têm arma que os Estados Unidos não sabem, né, cara? Esses sistemas, eles não emitem nenhum sinal, que significa que o piloto do F-35 não tem como saber que está sendo rastreado até o míssil já está chegando, tá? Já está vindo em direção a ele. É a mesma tecnologia que os Houthis usaram no Iêmen para derrubar caças americanos. Essa é a primeira vez na história que um caça... Inclusive, tá? Eu cravo aqui. Os Houthis são o maior grupo guerrilheiro por terra hoje. Acho que só perderia para os Talibã. Cravei aqui. Talvez, se no caso de um combate hoje entre soldados americanos e a RGC
soldados iranianos contra os Estados Unidos, com a vitória do IRGC, que é o mais provável, eles se tornam os maiores. Mas eu cravo hoje que são os Houthis. De quinta geração é atingido por fogo inimigo. Isso é gigantesco. Por quê? Porque significa que a era dos F invisíveis acabou. E quando o Trump foi perguntado sobre isso, sabe o que ele disse? Estamos voando onde quisermos. Ninguém está atirando em nós. Tipo, cara, o avião dele fez um pouso de emergência depois de ser atingido. E o cara disse que ninguém estava atirando. Eu adoro como o Trump acha que não existe mais internet e que a gente está em 69, quando a União Soviética não poderia dizer que o homem não foi à Lua, né? Que ela teve que concordar. Que naquele tempo não ia reclamar pra quem? Que a mídia era americana, né? Então ele acha que a gente tá naquele tempo. Tirando, cara. Mas, cara, não sei nem se é de fato ele ou se estão brifando mentiras pra ele, entende? Estão passando mentiras pra ele que o cara não sabe. O cara não O deve... pessoal diz que o Trump já tá meio gaga e todo dia os caras aparecem um videozinho, um slide de 2 minutos falando da situação real da guerra. Mas, pô, eu que tô aqui, eu consigo saber. O Chique, né? Um exemplo, Chique Bahia, eu sei o que acontece e o cara tá lá na Casa Branca e não sabe. Pô, não deram... Isso é questão do algoritmo, né? O algoritmo dele aparece só aquilo, ele não fica olhando outras coisas, né? E o cara fica na própria mentira. É onde o cara cai, né? Sendo que um político ele tem que acompanhar todas as fontes. A fonte dele é a fonte do inimigo, né? Não vai nem acompanhar o que tá acontecendo. Porque se tem uma qualidade no Trump, é que ele é um cara muito sincero. Ele não quer mais... Ele se vendeu como arte da guerra. Agora ele tá tentando a arte da trégua, né? E não tá dando certo. Só que vem na cabeça dele, ele vai lá e fala. Só que o que deve estar acontecendo é que ele já perdeu o controle dessa guerra e não sabe mais o que está rolando. Em tempos de guerra, muitas vezes as pessoas mentem pro líder de Estado só para agradar. Isso aconteceu com o Hitler, por exemplo. O Göring chegava pro Hitler e falava que estava tudo bem lá em Stalingrado, sendo que não tinha mais salvação para o exército nazi e tão a fundo lá no território inimigo. Aí é que tá. No tempo do Stalingrado não tinha internet, hoje tem. Hoje não tem mais desculpa. Ou se o cara tá se enganado, ele é um líder burro, tá? Porque ele não consegue ser melhor que os caras que ele está gerindo. Que acontece na maioria das empresas. No meio do inverno soviético, sabe? Não tinha comandante suprimento suficiente. Morreu todo mundo. Enquanto isso, o Hitler estava achando que estava tudo show de bola. Não, eu estava lá sabendo que era tudo bom, então vou querer dominar a munda. Pode estar acontecendo mesmo com o Trump. Tem relatos que o Trump fica sabendo o que aconteceu na guerra. Uma apresentaçãozinha de 5 minutos todo dia, mostrando os alvos que os Estados Unidos abateu. E é isso, cara. Tipo, ele só... Foi o que eu disse agora. Ver as coisas boas, sacou? E as desculpas, em alguns casos, chegam a ser hilárias, se não fosse uma situação trágica, que é o caso do USS Gerald Ford. Esse é o porta-aviões mais caro da história. Custou 13,2 bilhões de dólares. Ele foi para a guerra contra o Irã. O Irã alega ter atingido o navio com os drones no dia 12 de março. Já os Estados Unidos, nesse mesmo dia, retirou o aeroporto-aviões do Oriente. O que eu vou falar sobre isso? O que eu vou falar? Eu que sou alienado, como algumas pessoas falam aqui nos comentários, outras pessoas que me conhecem, eu que estou na bolha, será que sou eu? E deram a desculpa de que tinha pegado fogo na lavanderia do navio. Vou te falar, esse vídeo tá muito bom, cara. Assim, eu não acompanho muito o Peter, sabe, mas tá muito bom esse vídeo. Tá muito bom, cara, tá meus parabéns aqui. Esse cara, eu só não me inscrevo porque tá na guia anônima, tá, mas tá muito bom, cara, tá muito bom. Foi que nessas máquinas de lavagem não pode deixar o soldado sem roupa limpinha. Cara, o incêndio deslocou 600 Cara, esse sotaque aqui me quebra. marinheiros de desalojamento, destruiu equipamentos e o porta-aviões teve que sair da zona de guerra para a ilha de Creta, na Grécia, para reparos. Vamos mandar para os gregos repararem. Cara, o navio mais avançado dos Estados Unidos saiu de combate por causa de um fogo na lavanderia. Sei. Os caras estão tentando diminuir a humilhação. Eu também não sei o que é mais humilhante, cara. Tem o maior poderio militar do mundo sendo destruído pelo Irã, vou ter que sair da guerra porque a tua máquina de lavar tava com pouca manutenção. Parece piada, não parece, cara? Tipo, não, pegou o fogo aqui porque mesmo. Mas é uma piada. Eles darem essa resposta assim, é a piada maior, cara. Máquina de lavar, deu curto-circuito, pegar fogo no aeroporto aviões inteiro. Cara, não sei o que é mais complicado, tu acreditar em terra plana ou que a máquina de lavar dos caras botou o porta-aviões dele pra manutenção na Grécia. De verdade. E o que tá óbvio em todos esses casos, cara, o ponto central de tudo isso, né? A grande revelação... Aí você vê porque que o nome do meu canal é Perspectiva Oriental. Porque eu acho que é a perspectiva certa, geopoliticamente falando. Barulho. Porque é por isso que eu acredito. Porque as histórias sempre foram mal contadas sobre o Iraque,
sobre a Síria, sobre o Líbano, sobre a Palestina, sobre Israel. Tudo foi uma narrativa dos Yankees. Eu chamo Yankee, tá? Não sou comuna, mas eu chamo Yankee. São os Yankees mesmo. E agora, por conta do acesso à internet, a gente consegue ver vários depoimentos aí que foram falsos, de pessoas, várias assim. Não tem como falar quantas coisas foram falsificações. Mas agora a gente pode mostrar, né? Agora tem internet, tem acesso, tem depoimento, tem Telegram, tem os vídeos. Eu não posso mostrar tudo aqui exatamente, tem coisa que é pesada, mas a gente tem informação, né? E através dessas informações que eu conheci a minha fé, né? Através da internet. E assim eu posso ter conhecimento que não seria dado na minha bolha, né? É isso. Então, às vezes a gente está muito relacionado nossa bolha. Claro que o que eu creio também é uma bolha. É uma bolha. É uma bolha sim, mas existe a bolha verdadeira e a bolha mentirosa. E a minha, com certeza, a verdadeira, porque eu venho explicando aqui no meu canal, mostrando os vídeos. Não é só aqui no feed, também tem os shorts também. Tem na aba comunidade desse canal. Então, assim, não falta conteúdo. Pessoal, eu tô sempre minimizando aqui para ver se tá gravando ainda, né? Pode dar um erro. Mas é isso. Eu tô sempre tentando trazer, porque eu defendo essa posição desde o começo. Tentando crescer esse canal. Se você gostou, inclusive, deixa o like, se inscreve, comenta aí qualquer coisa. Se você gostou, bota um elogio, né? Mas também pode dar uma recomendação de conteúdo para me falar, ou um react. Eu tô trazendo essas análises aqui para vocês. Sinceramente, eu gosto muito de fazer react, que ele é como se fosse um debate, né? O cara fala de lá, eu falo de cá. A vantagem é que eu posso pensar, né? Mas a respeito, antes de falar, né? Só que também tem outro porém. Eu não assisti esse vídeo aqui antes, né? Talvez alguns não acreditem, mas eu não vi esse vídeo antes. A relação dessa guerra é o seguinte: é muito mais barato se defender. Lá no Japão tem uma coisa curiosa. Comercialzinho, né? Vai fazer o quê, né? Eu não vou pagar YouTube Premium, não compensa. Como o Brasil. Do que atacar. Um drone Shared iraniano custa entre 20 e 50 mil dólares. É barato. O míssil Patriot, que os americanos usam para derrubar esse drone, 4 milhões de dólares. Na primeira semana foram usados mais de 800 mísseis. E o Irã ele não está se defendendo em questão de mísseis, porque é muito caro. O Israel faz ter o Dome de Ferro, muito caro. Não compensa. É tipo 200 mil para mandar um míssil para interceptar outro. Dólares. E no caso de você lançar um e outro, com 20 mil os caras fazem um dronezinho, entendeu? Então, até menos. Então, não compensa. Eu tô aqui quando mataram o Khamenei, ele tava em casa com a família dele, né? Tava de boa, tava desprotegido. Ao contrário do que o pessoal fala que estava num bunker. Não tava. Quem fica no bunker é o Netanyahu que fica se escondendo, né? Precisa utilizar vídeo de IA para provar que não tá morto. Patriot, mais que a Ucrânia recebeu em 4 anos de guerra. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos e quase 2 mil drones só na primeira semana. Enquanto isso, os Tomahawks americanos, que são a principal forma de ataque dos Estados Unidos, custam 2 milhões de dólares cada míssil. A indústria de defesa americana não consegue repor munição no ritmo que está sendo gasto agora. Eles não contaram com isso, né? Estavam contando com isso. A conta simplesmente não está fechando. E tem mais uma camada nessa história que ninguém está falando. Já gastaram mais de 850 mísseis em só 30 dias de guerra. Os Estados Unidos tinham um estoque de aproximadamente 4 mil Tomahawks, ou seja, já queimaram mais de 20% de tudo que tem. Você sabe quantos a indústria americana produz por ano? E um desses Tomahawk acertou uma escola com mais de 150 meninas, né? Vale salientar. Fora outra que foi de uma escola, se não me engano, de vôlei. Matou, acho que uns 20 jogadores, acho que foi. 90 mísseis por ano. Eles gastaram em 30 dias o equivalente a quase 10 anos de produção. Mas Pedro, por que não produzem mais rápido? Porque cada Tomahawk leva até 2 anos para ser fabricado. A cadeia de produção depende de componentes ultra especializados, cara, que só tem um único fornecedor no mundo. Os motores de foguete sólido, por exemplo, só são fabricados por pouquíssimas empresas. E o pior de tudo são os ímãs de samário cobal, que são essenciais para o sistema de teleguiagem do Tomahawk, porque eles vêm da China. A China controla mais de 90% do refino de terras raras no mundo. Então pensa no que eu estou falando. O país contra quem os Estados Unidos estão tentando montar uma guerra econômica é o mesmo país que fornece a matéria-prima dos mísseis que eles estão disparando no Irã. Percebe? Se a China decidir cortar o fornecimento, e já tem sinais que ela está fazendo exatamente isso com o Japão, acabou, cara. Os Estados Unidos não estava pronto estrategicamente para uma guerra longa. E é por isso que o Trump estava desesperado, né? Trump é burro. Atrás das terras raras da Groenlândia.
Percebe agora por que faz sentido? E do Brasil também, né? Mostrei as arminhas dele lá, né? Com a velocidade. Mas até começar a explorar a Groenlândia, meu. Vocês vão ver que depois do ano eleitoral aí pra frente, se o Flávio Bolsonaro ganhar, a exploração total, ele já falou, o Flávio Bolsonaro é um traidor, cara. Um traidor. Esse cara não pode permanecer no poder se ele ganhar. Se ele ganhar, não pode ficar no poder. É o que tem que ser feito. Vai ter que começar o racionamento de tomar, vai ter que fazer a economia de tomar. Você pode discordar de todo mundo ideologicamente, Lula, tudo quanto, qualquer coisa. Mas você ser entreguista, cara. Sabe, é como deixar o assaltante entrar dentro da sua casa e levar tudo. É isso que Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro representa. Literalmente isso, não tem como. Melhor pensar em fazer esse dronezinho agora, cara, que o Irã tem. Ou seja, faz um downgrade nas armas. Inclusive os países Exatamente, é o drone que hoje em dia rola mais porque é mais barato. que compraram os Tomahawks americanos, já agora esquece. Não vão receber mais. Os Estados Unidos vão precisar de todo o estoque disponível. Então, assim, cara, a situação tá feia e os Estados Unidos sabem que vai ter que mudar a abordagem. Não vai dar pra ficar com ataque aéreo tomando prejuízo. Os Estados Unidos sabem que vai ter que botar tropa no chão. Se continuar com os ataques aéreos, vão continuar tomando prejuízos financeiros astronômicos. Pô, Se botar a tropa no chão, vão só morrer lá no Irã. manda a galera pro chão. Meu irmão, e vai morrer gente, né? Só com essa ideia de que vai morrer gente, meu irmão, a rejeição do Trump começa a aumentar muito nos Estados Unidos. E o mais bizarro disso tudo é a quantidade de vezes que o Trump Porque é uma guerra idiota, né, cara? declarou vitória. Isso é bizarro. É sério, foram dezenas de vezes. Vencemos na primeira hora. Ele falou isso, vencemos na primeira hora. Ele tá sempre repetindo que a guerra acabou e eles venceram. A guerra foi vencida. Quando a pessoa precisa provar algo muitas vezes, ela não é nada disso, a não ser que a outra fonte esteja com a guerra de narrativa sobre caso o elo seja outro, né? Tem uma relação entre os dois. Mas sobre si mesmo, se você precisar ficar afirmando, é porque você não é aquilo que você está falando. Eu tenho que falar que é um vencedor só prova que ele é um perdedor. Cara, ele falou isso dezenas de vezes. Tá lá no Truth, na rede social dele. Ele disse que o Irã foi 100% destruído. Abre aspas, 100% destruído, só pra vocês entenderem o que eu tô falando. Mas ele admitiu que faltam destruir drones, mísseis, minas, barcos, navios. Ou seja, disse que destruiu 100% do Irã, exceto tudo que o Irã usa pra lutar, entende? 100% destruído, mas faltam algumas E no final da frase sempre tem ali livre, né? Tem que ter aquela dose de democracia e liberdade que eles tanto pregam. Ai, ai. coisinhas outras, ou seja, falta a maioria. E depois dele rejeitar a ajuda do Reino Unido, ele fez uma carta mal criada. Ele é mequetréfico. Fez uma carta mal criada dizendo que ninguém precisava mandar ajuda depois deles já terem vencido a guerra. Ele fala que os Estados Unidos não precisavam de ninguém e tal. Daí, dias depois, o Trump publicou nas redes dele pedindo ajuda para a China, França, Japão e Reino Unido. Pedindo para eles mandarem navios para o Estreito de Hormuz. Chamou os aliados da OTAN de covardes. E nenhum país aceitou. Cara, o Trump cantou de galo, mandou todo mundo embora e depois implorou por ajuda. Agora, como é que pode o Trump ter declarado vitória tantas Esse cara é lunático, mano. Bota eu o diadema dos Estados Unidos que eu faço coisa melhor. vezes? Dizer que já tinha acabado com a guerra e O depois problema é que se eu virasse presidente daquela porra na primeira semana e me chamar de comunista, que a primeira, acho que assim, no início eu já ia meter um SUS naquele país ali, os caras iam ficar com raiva. implorar por ajuda das maiores potências do mundo porque os Estados Unidos e Israel não conseguem controlar um pequeno estreito. Como é que pode isso, cara? 50 quilômetros de largura aquele estreito lá, meu. Como é que pode? Alguma coisa tá errada nessa conta aí, né? Não é? Essa guerra tá muito longe de acabar. O Estreito de Hormuz continua sob controle iraniano. Por ali, de novo, passa 20% de todo o petróleo do mundo. O Irã tá decidindo quem passa e quem não passa. O Irã decide isso. Agora ele acabou de liberar, né? Porra, toma aí, 8 navios. Vou deixar vocês passarem com 8 navios aqui em boa vontade contra com as negociações que estão tendo com os Estados Unidos. Ou seja, cara, o ataque do Irã causou uma crise energética no planeta. Porque 20% é como se fosse uma torneira, né, cara, de energia que tu fechou ali. Se você assinou Cara. o chat GPT, Cara, o Estreito de Hormuz fechado assim foi uma jogada que não tinha como o Trump tomar de conta, porque ele vai ficar bombardeando e vai continuar fechado. O país não vai cair, o povo tá do lado. Então, assim, só quem perde é americano, né? Aí aqui no Brasil, como eu já citei no canal 1000 vezes, essas máfias aí de posto de gasolina, né? Mas aí, quem assiste esse canal tá informado, já sabe o que acontece. Então, eu não posso dizer, como melhorar, não tenho como. Eu não sou sobrevivencialista, é Daniel Lopes que faz isso, é o canal dele. Que vai dizer qual banco que você vai entrar, qual arca que você vai entrar e vai pagar tanto, aí já não é comigo. Mas
Os fatos são esses que eu expus aqui no canal. Só não vê quem não quer, né? São existir como eu. Se desplumou tomado. Mas voltando, dali pra frente foram vários dias com o Trump dizendo que tava negociando com o Irã, ok? Estamos negociando, tá? Estamos chegando a um acordo e tal. Mas enquanto o Trump dizia que a guerra acabou e que as negociações estavam indo bem, Israel estava atacando a infraestrutura civil iraniana, usinas de energia, estações de água, universidades. A Guarda Revolucionária Iraniana declarou que universidades americanas e israelenses na região agora são alvos legítimos em retaliação. Deram prazo até 30 de março para o governo americano condenar os ataques. Porque assim, galera, essa guerra escalou, né, para ataques em alvos humanos. População, água, power plants. É uma tragédia humanitária o que está acontecendo agora, ok? É crime de guerra para todo lado. Eu vou cravar aqui. Eu já falei no meu Instagram, que é privado, né? Mas eu vou cravar aqui. Não sei se eu falei no meu Twitter, mas vou cravar aqui. Se acontecer um incidente como o de 2001, que aconteceu, ninguém vai ter pena dos Estados Unidos, não. A história agora é outra. Entendeu? Vai ser revanche. E sempre quando um lado tem a revanche, esse lado da revanche é o que o pessoal torce. Vocês vão ver. Quando aconteceu o incidente de 2001, o pessoal usa os vídeos. Os palestinos comemoraram. Meu irmão, os palestinos já estavam ferrados na mão dos Yankees, na mão dos Jujubas. Há muito tempo, desde a década de 40. Ali para eles foi um suspiro de felicidade. E se fosse o meu povo morrendo, eu dizia a mesma coisa. Não apoio o que aconteceu, mas também não posso ser cego para as pessoas que de fato estavam morrendo. Porque se papocam 3, 4 mil pessoas nos Estados Unidos, é o fim do mundo. Morreu mais de 1 milhão no Iraque. Não é o fim do mundo, né? Porque no final não é a vida do povo que importa. O que importa é o dinheiro que está na mesa. Então, assim, para canalha, para político corrupto, pilantra, para galerinha da ilha de Epstein, eu quero é que o fumo entre neles. O fumo entre neles. É isso que eu quero. Eu não tô nem aí. Tenho pena dos civis americanos, mas qualquer civil americano que puder sair daquele país e tiver a noção que eles estão colaborando com seus impostos para o fim do mundo, para uma gangue satânica, se eles não saírem, eles são cúmplices. Quem não pode sair financeiramente só mostra uma coisa, né? Que o capitalismo não funcionou. Já que o pessoal fala que lá que é o melhor lugar do mundo. Tá acontecendo. Caso você não esteja entendendo, isso é a Terceira Guerra Mundial. As regras de paz que o mundo respeitava, sabe? Que eu e você crescemos ouvindo, cara, isso não vale de nada mais. A OTAN não vale de nada mais. Cada um atira aonde quer. Uma imagem que passou, né? Bem aqui. Essa daqui. Não seria exatamente essa, que eu acho que essa aqui deve ser do Irã. Mas é nessa linha bem aqui, viu, cara? Uma que eu vi na Palestina. Os caras só correndo o povo e o míssil cai mesmo na hora. Se isso ali não comover as pessoas, cara, nada mais comove. Então não tem como eu ficar do lado de quem tá fazendo mal com os Estados Unidos. Cada um atira aonde Tem como ficar do lado dos Estados Unidos que tá fazendo mal, né? Não tem como. quer e faz o que quer. E assim, cara, o medo disso escalar para bombas nucleares é grande demais, né? Não dá pra saber, tá tudo muito imprevisível. O Pete Hegseth, ele já deixou claro que a postura dele é de escalada. No mesmo dia que o Trump falou que estava negociando óleo e paz com o Irã, o Pete foi lá e disse que não negocia com palavras, negocia com bombas. Já são mais de 1.900 mortos no Irã, mais de 1.000 no Líbano, 13 soldados americanos mortos. No Líbano, só no Líbano, eles falam mais de mil, é só de criança no Líbano. E ninguém tá falando sobre isso. Inclusive, eu tenho que trazer um vídeo sobre o Líbano, cara. Tenho que trazer uns conteúdos também sobre o Líbano, que o pau tá torando lá. Aquele grupo H do Líbano, ele tá destruindo os tanques dos Jujubas. Isso tá acontecendo. Tá sendo assim um pau, uma peia, uma pisa tão grande que eles estão dando. E isso não é noticiado. Eu vou fazer depois um especial aqui para vocês verem o que tá acontecendo lá. E mais de 300 feridos. E os Houthis do Iêmen entraram na guerra, disparando mísseis contra Israel. Isso, logicamente, dados oficiais, né? Com certeza os dados reais são inúmeras vezes isso. É muito mais, né? O conflito não tá diminuindo, tá crescendo. E eu realmente, cara, não sei se o Trump tá tentando só enganar o mercado com as declarações dele, ou se realmente o lobby pró-Israel. Cara, os dois. É o lobby pró-Israel que domina os Estados Unidos, isso é fato, né? Conspiração, por conta principalmente da IPAC, né? Que é o que financia tudo ali dentro. E por conta do mercado, porque ele aposta no polymarket, ele aposta quantas vezes ele vai falar a palavra China, China, tudo enquanto ele é China. Então assim, ele aposta lá.
Ele deve ter tomado, inclusive, um prejuízo se ele apostou quando o Irã cairia, né? Com certeza ele tomou, porque lá tinha essa bet. Eu sabia que não ia cair. Se eu fosse um cara que apostasse, se tivesse 100 mil reais, eu ia jogar ali fácil, fácil, porque tinha um prazo até esse mês passado e não aconteceu, né? Então, a gente tira por aí. Ele faz operações militares no sábado, e no sábado ele sabe que o mercado está fechado, então não quebra a bolsa. Tem várias questões ali que envolvem dinheiro. Os caras querem. Esses caras eles lucram com o povo se ferrando. Essa é a realidade do mundo, né? Infelizmente. Nando Trump, né? E cada um faz o que é independente do que o Trump fala. Igual, acho que é Leverstein, ou é Silverstein, né? Que é o cara que era dono de certos 2 prédiozinhos que existiam em 2001 e não existiam mais, né? Depois, com certos prédios, né? Esse cara, dias antes, botou ali um seguro, pagou 15 milhões pelos prédios, né? Que foi parcelado, e ganhou bilhões, acho que foi 4 bilhões, ou seja, assim, a maior bet da história, né? Mas não sei, ele faltou no dia, a família dele faltou, e o cara era jujuba, né, também. O negócio é completamente controle. E vai piorar com o que deve ser o próximo passo. Invasão por terra. Sim, cara, os Estados Unidos vai mandar sua... Já deixo claro, vai dar merda. Vai dar merda. Se eles invadirem por terra e eles vão fazer, vai dar merda. E hoje em dia tem rede social. O que a gente vai ver de Yankee caído, eu rindo, porque, assim, o soldado que tá aí na força é complicado pro cara, né? Eu entendo o lado dele, mas o exército americano, cara, não tem como. Não tem como. Tem que pegar eles e descer o fumo mesmo. Os americanos para invadir o Irã por terra. E agora no Instagram a gente vê tudo, né? Galera, de verdade, isso é muito triste para as famílias americanas, porque os homens que estão sendo mandados, a gente tá falando do quê? 5 mil, 10 mil? Exatamente, os caras, para as famílias deles vão sofrer, né? Mas aí a gente tem que culpar o Laranjão, né? Não é culpar o Irã. Americanos, 15 mil que seja. O Irã tem 650 mil militares na ativa, não é na reserva, na ativa. O dobro de militares na ativa que o Brasil. Fora quase 400 mil reservistas treinados. Num país de... Fora os voluntários, né? 93 milhões de habitantes. Isso fora, né, o terreno de vantagem, drones. Esses políticos doidos, cara, vão meter americanos honestos, com família, num moedor de carne, com deserto, montanha. Eu não quero nem imaginar isso aí, de verdade. Inclusive, o diretor nacional de contra-terrorismo dos Estados Unidos fez uma carta aberta e pediu demissão do cargo, porque ele alertou que o resultado de uma invasão por terra no Irã vão ser mais catastróficos que no Vietnã. Ele disse isso. Não, mas isso aí é claro. E vai ser tudo filmado. Eu não vou poder fazer react aqui porque vai ser pesadíssimo, entendeu? Mas cabeças rolarão naquela região. E a culpa toda do Laranjão. Vamos fazer outro vídeo só pra falar dessa invasão. Eu até trago a declaração completa do Joey Camp pra vocês, ok? Senão esse vídeo... Não, mas isso aqui é fato mesmo. O cara, o diretor contra o terrorismo dos Estados Unidos, ele jogou a toalha e falou, isso aí é sujeira, vai matar o próprio povo, e o Trump tá indo por esse caminho. Então se ele vai, né, ele que arca com as consequências depois. Demissão do cargo, porque ele alertou que o resultado de uma invasão por terra no Irã vão ser mais catastróficos que no Vietnã. Ele disse isso. Eu vou fazer outro vídeo só pra falar dessa invasão. Eu até trago... Não fui eu que disse, foi o cara do próprio sistema americano. A declaração completa do Joey Camp pra vocês, ok? Senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas assim, podem esperar que a coisa vai ficar muito mais feia. Porque o Netanyahu conseguiu o que ele estava querendo, né, há décadas. Fazer os Estados Unidos atacar Irã. Era isso que ele queria. Ele sempre quis jogar os Estados Unidos nessa parada. E agora ele conseguiu, né? Até a Argentina, mano. A Argentina não ganha nem... Sabe, não ganha do Brasil. E o Brasil, não, por mais que seja grande, o Brasil ele não é preparado pra guerra. Mas nem do Brasil a Argentina não ganha e quer jogar contra os caras lá, mano. Pelo amor, né? Não tem nada que vai fazer ele parar. Mas vai jogar uma bola, vai focar na Copa do Mundo, você ganha mais. Nada. Já os Estados Unidos só tem duas opções. Aceitar a humilhação e se retirar com prejuízo absurdo e talvez permanente no mercado de óleo por causa do Estreito de Hormuz, ou escalar isso. E, cara, Trump e Pete não são o tipo de pessoas que aceitam a derrota. Então o negócio vai escalar pra até Deus... Porque são crianções. Por que um pobre aceita uma derrota? E um cara que é rico não aceita? Porque esse cara é leite com pera, é crianção. E ele vai pagar da pior forma. Olha se ele não acabar morrendo. Aquele tiro não acertou o Trump. Porque existe uma história escrita por Deus, não pelo homem. Então Deus sabe que não era o horário dele. Mas quem sabe se Deus não está guardando uma coisa bem mais profunda para a morte do Trump? Só Deus sabe. Sabe o quê?
É uma tristeza, né? Tanto para quem mora lá na região, para os inocentes que não tem nada a ver com isso, entende? Para as crianças, como para o resto do mundo, né? Para a economia, que já está tomando um solavão que pode se tornar catastrófico. E mais uma vez, esse vídeo que faz parte da nossa... Então, pessoal, é isso. O vídeo que eu fiz, né? Então não tem mais o que falar. Eu acho que de todos os vídeos que eu fiz aqui sobre o Irã, sobre essa questão, acho que esse aqui, não vou dizer que finaliza porque a guerra ainda está ocorrendo, né? Mas a gente chama, o pessoal fala guerra do Irã, a guerra dos Estados Unidos, foi eles que compraram a briga. Mas esse vídeo aqui ele encerra um ciclo das minhas explicações que eu já trazia para o canal, né? Porque foi um comentário em cima de um vídeo preparado com roteiro. Espero que vocês tenham curtido e deixa o like, comenta, se inscreve, que em breve eu trago atualizações. Depois vou trazer assuntos, né, sobre o Líbano para vocês também e mostrar quão grande está sendo e ainda será o fracasso de Trump e dos Yankees naquela região iraniana.